Olá, boa tarde. Irei aqui apresentar o trabalho final da disciplina de Sistemas de Tempo Real. Minha dupla é formada por Nima Fabrício e eu, Jefferson Estevam. O trabalho proposto era para fazer o uso de threads e mutex para a gente simular o três trens caminhando, um em cada trilho, que está representado por uma cor diferente aqui. Onde nesses trilhos a gente tem três regiões críticas, que é L3 aqui, tem dois trilhos compartilhados, L4, tem esses dois aqui compartilhados, e L7, tem mais esses dois. O desenvolvimento do projeto, a gente tem que fazer cada trem se movimentar no seu trilho e evitar essas colisões. Então a gente tem que fazer uma espera. Quando o amarelo estiver passando por L3, o azul não pode subir, já que ele vem por esse caminho aqui. Ele tem que ficar esperando até o amarelo descer para poder subir nessa região crítica, e assim sucessivamente, tanto nessa região e quanto nessa também a mesma lógica. O vermelho não pode entrar enquanto o amarelo estiver aqui nessa parte do L4, ou o azul estiver no L7 aqui. Então a gente tem que evitar essa colisão, e não pode haver deadlocks na aplicação, e a gente tem que ter um painel de controle também de velocidade de cada trem, fazer eles modificarem sua velocidade, e mesmo com velocidades diferentes não haver colisão. Eu vou aqui para o código agora. A gente tem esse arquivo .h render area, onde a gente especifica a área que a gente colocou na tela, todas as informações. A gente tem duas funções void, que é para parar os trens, e para iniciar os trens, é para dar o pontapé no programa. A gente desenha esses retângulos aqui, esses três retângulos, que são os trilhos referente ao trem 1, 2 e 3. E aqui também a gente tem as variáveis de controle de cada trem, né? A posição X e Y, que o trem está no mapa naquele momento, e a velocidade V de cada um. Cada trem tem suas variáveis aqui. E aqui abaixo a gente tem apenas as funções para pintar e para contar o tempo. Temos o arquivo aqui trens.h, que é onde a gente definiu as threads, cada thread para um trem. O window.h é referente à janela. Então a gente tem os slots aqui, que é o botão inicial, o que é que ele faz, né? O botão de parar, e os sliders de controle para mudar a velocidade de cada trem. Aqui embaixo a gente tem algumas variáveis, render area, start button, stop button, são as variáveis que aparecem lá na janela, que eu vou mostrar quando estiver em execução. Contador de tempo, os sliders para controle da velocidade, para ela ser alterada a partir do momento que a gente muda o slide. Os trens em si, né? Cada um é um label, e as threads aqui, cada uma é referente a um trem, e a gente usou pthreads para representar as threads. Passando por os arquivos .cpp, a gente tem um main, que é o arquivo principal, né? Onde são criados mutex, cada mutex para uma região crítica. Então temos mutex 1, 2 e 3. E aqui é apenas para exibição da aplicação. Vamos para renderarea.cpp. A gente tem essa função renderarea, onde a gente chama a init trens, que é onde inicia, né, a movimentação inicial dos trens, e a partir de uma posição inicial especificada, e a sua velocidade inicial também, que é mostrada aqui, ó, init trens. A velocidade é 8, e aqui está a posição de cada um dos trens. Aqui é a função stop trains, que simplesmente leva as velocidades para zero e eles ficam parados na interface. Vou mostrar isso lá em funcionamento. Aqui é para a contagem de tempo. Nessa função minimum size hint é o tamanho mínimo que a janela pode ter. Aqui temos o tamanho real, né, que a janela inicia, que a gente usa para a aplicação.
Aqui mais abaixo é basicamente apenas para pintar os trilhos e os trens. Os trilhos amarelo, azul e vermelho, e os trens assim também, respectivamente. Amarelo, azul e vermelho. Aqui em trans.cpp a gente define as threads aqui em cima, os mutex, né, no caso. São 3 mutex, um para cada região crítica lá da ilustração que a gente mostrou no início. E cada função L1 até L13 é referente a cada segmento de trilho, como a gente viu na imagem lá. L1, L2, L3, todas esses segmentos de trilhos. Então a gente tem de L1 a L13. Simplesmente faz a contagem naquele intervalo ali, naquele segmento de trilho, e recebe um intervalo aqui no sleep, apenas para deixar, para parar por um tempo o uso da thread, para a thread não ficar sendo executada indefinidamente. Então a gente tem até L13, a gente pode ver aqui a última L13 é o mesmo código basicamente para todos os segmentos. E aqui a definição dos trens em si, né, dos trens que são passados para cada segmento de trilho. Para o trem 1, a gente tem L1 e L2, que são os dois primeiros segmentos aqui. L1, L2 é quando ele estiver nessa parte. Quando ele for chegar em L3, isso quer dizer que a gente vai ter que dar um lock no mutex 2 e no mutex 1, que é o mutex compartilhado nessa região crítica entre o primeiro trilho e o segundo trilho, essa região aqui. Então a gente dá um lock nos dois. E aí quando sair da região 3, a gente chega na região 4 e damos aqui um lock no mutex 1 e no mutex 2, liberando, para não acontecer o deadlock. Essa mesma lógica a gente utiliza nessa função para o trem 2, que quando vai passar do trilho 6 para o trilho 7, a gente dá um lock no mutex 3, e no mutex 1 aqui também. Automaticamente a gente está passando do 7 para o 8, então a gente já libera aqui, dá um lock no mutex 3 e um lock no mutex 1 também ao final do L8, para liberar e não acontecer deadlock. Nessa função do trem 3 a mesma coisa, que é a parte de baixo, né? A gente tem duas regiões lá críticas, que é esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Então a gente, quando vai sair do L13, a gente dá um lock no mutex 2, e quando passa por L9 também dá um lock no mutex 3. Depois faz as liberações, né, do mutex 2. Quando sai do L10, a gente libera o mutex 3, e aí o trilho fica livre para os outros trens. Aqui a função window é basicamente o que a gente usou lá na interface. Botão de iniciar, o botão de parar. Aqui é para representar as cores dos trens, para os slides de velocidade. Aqui é a definição dos trens. Aqui são os sliders. E aqui é apenas para setar a posição dos slides. Aqui são as funções connect, para fazer a conexão dos botões e dos slides com as funções, suas respectivas chamadas para as ações. E aqui a gente tem apenas o posicionamento de cada item na interface lá, para ficar ajustado cada um na sua posição. Aqui é a função quando a gente inicia, aí começa a iniciar a simulação. A gente cria as threads aqui e bota para funcionar. Que é para quando a gente clica no botão de parar, então ele zera as velocidades. E botar a posição dos slides para zero lá, que é a velocidade zero deles. Basicamente isso. A gente tem a velocidade de cada trem aqui. Agora eu vou mostrar em execução e a gente vai ver que realmente está funcionando como esperado. Vou compilar aqui, vamos esperar executar. Agora, com o programa em execução, vou botar aqui para iniciar. Cada um está com velocidade 8 em seu trem e seu trilho. E aí a gente pode alterar aqui, ó, a
velocidade do trem 1, que é o amarelo, a velocidade do azul. O amarelo já parou ali enquanto o vermelho passava, o azul parou agora também, ó, enquanto está compartilhado aqui. A velocidade do vermelho. E aí eles ficam passeando pelos trilhos, e quando vai haver colisões, a gente vê que eles param, espera para não haver a colisão. Cada um espera a sua vez nos trilhos compartilhados. Se eu der um stop aqui, eles param, a velocidade vai para zero. Só aumentar do azul, depois do amarelo, agora do vermelho. Continua parando, a gente vai ver que quando for haver alguma colisão, eles vão parar. O azul parou lá, como a gente percebeu, ó. Se eu der stop, eles param. E aí a gente pode continuar, colocar eles para continuarem. E a gente vê que está funcionando perfeitamente. Obrigado pela atenção e até a próxima.